Jovens cronistas, meu nome é Jonas Carreira, começando de novo hoje o segundo vídeo da coluna Notas do Cotidiano. Antes de conversar com vocês, eu gostaria de pedir o habitual: curtam, deem o like, comentem. Se der dislike, comenta a sua crítica aí nos comentários. Chegando agora para ver o vídeo, se inscreva no canal. Bom, primeiramente vamos conversar um pouco sobre história, né? Mais necessariamente sobre a história do capitalismo e história do Brasil, das Américas Latinas também. Bom, é notório que o capitalismo ele se regenera, principalmente quando o capitalismo está diante de uma crise. É observado que o capitalismo ele se regenera, né? E esse upgrade, né, essa atualização do capitalismo, né, ele é observado mais acentuado dentro da história, no decorrer da história dos países periféricos, mais precisamente dos países da América Latina. Podemos observar que dentro desses países, quando é inserido essa renovação do capitalismo dentro desses países periféricos e da América Latina, podemos observar que ele entra, né, ele se insere com a ideia de que essa renovação vai incluir algo novo, renovador e bom para a sociedade como um todo. É notório que essa renovação é um embuste, né, inserido pelos países imperialistas e pelos grandes capitalistas para explorar a mão de obra dentro desses países. Como exemplo, podemos observar na história do Brasil a passagem do Pacto Colonial para o livre comércio. Foi muito falado de que aquele pacto colonial da colônia, passando suas riquezas para a metrópole, né, já era um sistema econômico ultrapassado e necessitaria da colônia se tornar independente economicamente e abrir o seu comércio para os outros países, principalmente para os países imperialistas. Dentro do decorrer da história desse processo, podemos observar que um exemplo do Brasil caiu numa nova forma de colonização. O Brasil se tornou uma colônia muito mais robusta e bem mais complexa de se pensar em sair dessa nova forma de colonização. Outro exemplo é a passagem da escravidão para a mão de obra industrial, né? Que foi um processo que diziam os liberais que seria um processo de renovação que levaria o novo trabalhador a um patamar de felicidade e de prosperidade. Podemos observar que ao longo da história do proletariado existiam várias lutas de reivindicação por direitos, lutas que reivindicavam melhores salários e melhores direitos. Ou seja, a passagem da escravidão para a mão de obra industrial foi uma passagem para uma outra escravidão bem mais complexa e bem mais robusta e muito mais difícil de se livrar. Em 2018, história agora contemporânea, 2018 foi o início de uma crise do capitalismo. E como era de se esperar, ia chegar uma nova regeneração, um outro patamar do capitalismo seria inserido dentro da América Latina. Eu diria até que essa atualização do capitalismo se inseriu dentro da politização da Lava Jato. E
se iniciou dentro do Brasil com o golpe de 2016, ao qual foi observado o desmonte dos direitos sociais, né? Mas para se desmontar os direitos sociais é preciso inventar uma ideia de que a renovação vai ser boa. Então existiu a PEC da morte, né? Que destruiu aí os investimentos na área de saúde e de educação. E existiu as reformas, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista, eu diria que veio com essa ideia de renovação e prosperidade, uma nova forma de pensar o trabalhador, uma nova forma de pensar o trabalho. Eu diria que a reforma trabalhista se estrutura, né, em duas ideias, né, se equilibra em dois pilares que insere essa ideia de renovação e prosperidade. Um deles é muito falado no discurso do presidente Bolsonaro, né, de que você com menos direito, você abrindo mão dos seus direitos trabalhistas, você vai ter emprego e ao mesmo tempo vai gerar emprego para sua comunidade, para sua família. Você pensando dessa forma, bacana, pô, ideia boa. Então, abrindo mão do meu direito, abrindo mão dos meus direitos, abrindo mão de um alto salário, eu vou expandir o emprego dentro do meu país. Mentira, um embuste que pode ser quebrado na nossa história contemporânea. O governo Lula, que levou o Brasil a quase o pleno emprego, levou o Brasil à oitava economia do mundo. Como? Gerando emprego e sem tirar os direitos dos trabalhadores. Ao gerar emprego, a geração de emprego fez o consumo da sociedade aumentar e aquecer a economia. Melhorou a economia e melhorou o bem-estar da população. Mas a crise do capitalismo gera uma crise econômica no bolso do grande capital, não uma crise econômica dentro do trabalhador. Eles não esperam melhorar a economia do trabalhador. Eles querem melhorar o lucro. E você, com menos direito, com salário baixo, você vai melhorar o lucro do trabalhador, do empresário, do empregador. O neoliberalismo ele se mantém através da destruição dos direitos sociais. E se necessário for, inserir dentro do país periférico uma ideologia fascista para acabar com os direitos sociais e manter a agenda neoliberal e manter essa regeneração do capitalismo, se preciso for, eles inserem um governo fascista dentro desses países periféricos. E o segundo pilar que sustenta essa reforma trabalhista, diante dessa renovação, dessa atualização, dessa prosperidade, é o empreendedorismo. É a ideia de que o empreendedorismo é você ralar, suar sua camisa. Não importa se você não tem direito trabalhista, não importa se você não tem um salário digno para manter sua família. Você ralando, sendo um empreendedor, você vai chegar no topo da montanha, no topo da pirâmide e vai encontrar prosperidade. Né? Essa coisa da autoajuda, né? da fé, da autoajuda, né? Do que dizia o Calvino, o calvinismo, né? Sendo ressuscitado aí. Não é à toa que a gente tem um governo fascista apoiado no neopentecostalismo, num calvinismo que
que passa a ideia de que que passa essa ideia empreendedora, né, de que você tem que trabalhar, ralar para conseguir o topo da pirâmide. Nem que isso você tenha que arriscar a sua vida. Só que o que eles não contavam, que chegaria a pandemia e criaria uma nova crise, uma crise dentro da crise. E essa pandemia veio mostrando, né, a destruição dos direitos, a destruição do investimento da saúde, como é necessário que o Estado invista na saúde. E dentro dessa regeneração do capitalismo, a destruição dos direitos do Estado investir na saúde foi sanado na PEC da morte aqui dentro do Brasil, no contexto do Brasil. E hoje a pandemia mostra como que o Estado tinha que ser necessário nesse momento. E mostra uma nova consciência de classe, de uma nova classe trabalhadora que vinha surgindo, né? E a pandemia veio para mostrar essa nova consciência de classe, que é a classe dos trabalhadores, entregadores, Uberes, que trabalham para aplicativos. E eles enxergaram que estavam sendo escravizados e fizeram uma greve exigindo seus direitos. Mas eu acredito que essa greve, né, eu dou total apoio, nós também dos Jovens Cronistas apoiamos a greve, e eu acredito que essa greve vai evoluir e tem que evoluir a um processo de reivindicar a destruição da raiz, da causa desse mal, dessa nova escravidão que estamos vivendo. E a raiz disso tudo é a reforma trabalhista. Não só a reforma trabalhista, como as outras reformas que há de vir dentro desse governo fascista com agenda econômica neoliberal. Então eu acredito que a greve dos entregadores do APP é uma greve que deve existir e deve ser atualizada e renovada e desenvolvida por uma consciência que chegue até a reivindicação de que tenha que destruir a reforma trabalhista. Então, para isso, nada mais justo de uma união de todos os trabalhadores do Brasil. Então, galera, esse é o papo de hoje do Notas do Cotidiano. Espero que tenham gostado. Comentem e até a próxima. Valeu!